Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alex e eu tenho uma mensagem de Deus para você, amém? Hoje eu vou falar sobre como viver no mundo corrompido sem se corromper. Eu quero deixar aqui uma passagem bíblica para vocês, que está lá em Daniel 3. Essa passagem diz que 3 jovens, sendo eles Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados vivos dentro de uma fornalha porque não quiseram adorar, se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram pressões ainda mais fortes que a maioria dos cristãos hoje enfrentam, meus irmãos. No entanto, permaneceram fiéis a Deus, permaneceram de pé, né, diante daquele mundo corrompido, permaneceram diante daquele rei fiéis a Deus e principalmente diante das duras provações eles permaneceram fiéis. E a pergunta é a seguinte: como eles conseguiram? Né? E, primeiro, eles não se impressionaram com o glamour deste mundo. Irmãos, por mais impressionante que fosse aquela gigantesca estátua de ouro de Nabucodonosor, por mais majestosa que fosse a sua orquestra, os seus músicos ali, né? Por mais que aquela cerimônia de autoexaltação fosse esplendorosa, aqueles homens sabiam que a glória dos ímpios passa. E não somente passa, sempre passou e sempre passará, irmãos. A verdade é uma só. O que foi feito da estátua de Nabucodonosor? O que foi feito da glória de tantos imortais que esse mundo já teve? Né? O que foi feita da riqueza de tantos impérios que este mundo já teve? Né? Irmãos, a beleza passa, a riqueza passa, a fama passa, até o mundo há de passar. Mas aquilo que é eterno permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus permanece para sempre. É isso que está escrito lá em 1 Pedro 24. Diz assim, ó, todo ser humano é como a erva do campo. E a sua grandeza também é como a erva do campo. Ou seja, a erva ela seca, a flor ela cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então, meu querido, não se impressione com o glamour desse mundo. Não se impressione com esse glamour que a televisão mostra muitas das vezes. Tudo isso há de passar. Mas a palavra de Deus, aquilo que é eterno, permanece para sempre. Amém? Em segundo lugar, aqui eles tinham amigos fiéis, irmãos. Ou seja, nessa caminhada cristã, precisamos cultivar amigos fiéis a Deus. Pessoas que permanecem ali de pé ao nosso lado, ou ao mesmo tempo distante, mas essas pessoas estão sempre ajudando a gente a não ceder às pressões deste mundo. E a maioria de nós, tanto eu como você, vamos ter ali somente 2 ou 3 amigos desse calibre, mas devemos valorizá-los, pois eles são presentes de Deus para nossas vidas. E eu quero dizer alguma coisa para você. Amigo de verdade não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas sim aquele que fala o que você precisa ouvir. Amigo é aquele que arrisca a sua própria amizade para o seu bem. Sabia disso? Existem pessoas tão insensatas que evitam pessoas que querem corrigi-las, querem criticá-las muitas vezes,
Essas pessoas só se relacionam com aquelas pessoas que aprovam tudo que elas fazem, né? E amigos não é aquele que concorda com tudo que você pensa, com tudo que você diz, com tudo que você faz, mas amigo de verdade é aquele que nos permite discordar dele sem virarmos seus inimigos. Então, irmãos, devemos santificar essas nossas amizades, não permitindo que o pecado, que a fofoca, que a malícia, muitas vezes a inveja, os ciúmes e por aí tantas coisas venham corromper essas amizades. Então, eles conseguiram porque eles tinham, nessa Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram amigos fiéis ali. Então, tenha amigos fiéis que falem a verdade para você, que corrijam você, mas que você venha preservar essas amizades valorosas, preciosas que Deus colocou na sua vida. Amém? E em terceiro, eles tinham uma perspectiva correta da soberana vontade de Deus. Ou seja, o nosso Deus salvou Sadraque, Mesaque, Abednego de morrerem, né, naquela fornalha. Mas, olha só que interessante, Deus não salvou Estevão de ser apedrejado, né? O mesmo Deus agindo de forma diferente em situações aparentemente iguais. Como podemos, irmãos, entender a Deus com essa mente nossa finita, entender a mente de Deus, uma mente infinita, irmãos? Como podemos entender isso? Um exemplo para você entender, será que os primeiros computadores teriam condições de analisar o desempenho dos computadores atuais? De maneira alguma, de forma alguma. É semelhantemente nós. Como a nossa mente finita vai entender a mente infinita de Deus? As coisas que Deus faz, as coisas que Deus muitas vezes coloca na nossa vida, coisas que Deus muitas vezes tira da nossa vida. Não tem como a gente entender, é a mente de Deus, irmãos. E olha só que tremendo, irmãos. Tem um versículo que ele fala lá, eles falam assim, ó, se Deus quiser, Ele irá nos salvar. Irmãos, eles não eram adeptos a esse positivismo barato que invadiu as nossas igrejas e afirma que Deus é obrigado a salvar, a livrar, a curar, a abençoar. Ou seja, os cristãos não estão isentos de problemas e aflições das quais esta carne humana herdou, irmãos. Nós não estamos isentos a isso, né? Eles confiavam na soberana vontade de Deus, fosse para salvar ou fosse para permitir o sofrimento, irmãos. Eles estavam dizendo assim, ó, se Deus salvar a gente, amém. Se Deus deixar a gente morrer queimado ali, amém também. Não tem problema. Mas a gente não vai se prostrar perante essa estátua. Que tremendo isso, amor. Que tremendo, amores. Deus sabe todas as coisas e quem serve a Deus deve respeitar a sua vontade soberana. Irmãos, se Deus fizer, nós glorificaremos. Se Deus não fizer, nós vamos continuar glorificando e adorando a vida dele da mesma forma, irmãos. Amém? E quarto e último aqui, eles tinham fé e inabalável convicção em Deus. Se fizesse o que fizesse, as reais ali ameaças do rei não abalariam a sua fé e a sua devoção a Deus. Irmãos, eles tinham convicção que deveriam adorar somente a Deus e jamais iriam se prostrar, se dobrar ali diante da estátua do rei. Tinham fé que Deus
Era o único Deus verdadeiro. Tinham convicção, meu irmão, que deveriam fazer e o que não fazer naquele momento, irmãos. Olha só, muitas vezes, meu querido e minha querida, a fornalha da vida, da minha vida e da sua vida, pode significar uma doença na nossa vida, ou uma doença da vida da nossa família, uma crise conjugal, rejeição de amigos, muitas vezes solidão, depressão, desemprego e por aí tanta coisas vai. Muitas coisas que você acha ser maior do que você, com certeza absoluta, elas não são maiores do que Deus. Lembre-se disso. Nunca serão maiores do que Deus, irmãos. Nunca serão. Porque Deus sabe o que eu, o que você, nós precisamos. Amém? E para concluir essa mensagem, como viver num mundo corrompido, sem que eu e você, meu querido e minha querida, venhamos nos corromper. Primeiro, né, não se deixe impressionar pelo glamour desse mundo, pelo glamour dessa mídia, dessa moda. Segundo, tenha amigos que ajudem você a resistir às ameaças desse mundo caído, depravado, irmãos. Terceiro, tenha uma perspectiva correta da vontade soberana de Deus para a sua vida. E por quarto, tenha uma fé e uma inabalável confiança em Deus. Amém, meu querido? Eu quero aqui abençoar a sua vida, eu quero aqui abençoar a sua família, eu quero aqui abençoar a nossa nação brasileira. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém?